Bem, senhoras e senhores, a continuidade de nossa programação, convidamos agora para discorrer sobre o tema Understanding and Mapping Threats to a Prevention Architecture, o American Inside e Channel Manager da Palo Alto Networks, Mark Kohler. Welcome. Mark Kohler é conhecido por sua capacidade de detectar tendências, juntamente com sua paixão para alavancar a inovação da TI, a fim de proteger ativos, empresas, pessoas e infraestruturas. Feel free, please. Obrigado. Hello? Okay, thank you. Sorry, I don't speak Portuguese. Desculpe não falar português. Eu tenho que me desculpar. Muito obrigada por chamar a Palo Alto aqui. Nós temos novas informações para compartilhar com vocês essa tarde com relação ao que nós temos visto nas tendências do cenário com relação aos malwares que são bombardeados pelas redes que fazem muito barulho. Nesse barulho parece que essas ameaças são muito sérias. Nós vamos falar sobre o problema que está acontecendo hoje. Nós estamos tendo esse problema que vira um ataque e nós vamos falar exatamente sobre cada estágio daquele ataque que aparece em lugares críticos da rede. Vamos olhar para esses lugares para lutar contra os ataques. Eu estou na área de alta tecnologia há 25 anos, eu trabalho em São Francisco e as pessoas pensam, tenho 3G, 4G, etc. As pessoas têm celulares que elas se conectam à network, à rede da empresa. Então, se você olhar para o problema, o fator é que tudo está conectado. Seja você um enfermeiro, um executivo, se você trabalha a partir de casa, na organização, todo mundo se interconecta. E, em particular, os dispositivos móveis têm 3 vezes mais chance para humanos de serem atacados. Tem vários tipos de malware, 17 vezes mais malwares nos dispositivos móveis do que naqueles que não são móveis. Se vocês olharem para o conhecimento que nós temos sobre o ataque direcionado, nós reconhecemos que as credenciais são roubadas e novos servidores são colocados ali. E nós vemos que vimos um produto anti-malware que implementou todas os IPS da corporação e foi extraído devagar. Olhamos para essas partes do problema para entender o problema. O problema é que eles têm políticas que dizem esses aplicativos, esses grupos de usuários ou de dispositivos podem se comunicar com essa locação ou não. Se isso acontecesse, isso teria sido impossível, mesmo se vocês tivessem máquinas POS para POS, se elas estivessem conversando regularmente. Nós deveríamos dizer... Mas ainda assim essas coisas aconteceram se você tem uma brecha no perímetro. Se você olhar para um ataque hoje em dia, ele é muito avançado e muito automatizado. Nós temos várias camadas de tráfego, eles vão até as camadas de cima e eles colocam malware lá e depois eles testem nos sistemas IPS. Todos sabem, eles aumentam as chances e eles também usam criptografia. Esse é um mercado de bilhões de dólares e o custo de cada ameaça foi de 3,8 para 7,7 milhões de dólares por ano no custo de remediação, sem falar do impacto na marca, etc.
Quando nós olhamos para os vetores que os exploits e os malware estão usando para chegar ao usuário final, nós vemos uma média de 4% a 50% do tempo eles usam SSL. Se vocês olharem para conexões criptografadas, dá uma olhada no Yahoo, no Google Mail, no Gmail, dá uma olhada. Vocês vão ver HTTPS em todos esses sites. Se essas conexões não forem descriptografadas, essas conexões estão levando dados diretamente dessas localizações na internet até o topo da organização, passando por firewall, por tudo, pelos antivírus, tudo isso é inútil. Se você olha minuciosamente para como os caras mal intencionados estão mandando os arquivos para vocês, o que você vai ver é um crescimento significativo no número de maus domínios IPS que ganham acesso a esses pontos ao usuário final. No Palo Alto, nós temos orgulho de ser os líderes desse espaço, mas nós somos, todos os dias, nós somos humilhados por aquilo que nós estamos aprendendo nos nossos processos. Nós temos mais ou menos 25 mil firewalls de última geração que nos estão dando essas informações. Nós temos vários URLs que estão voando por aí, por páginas web que nós lançamos em conexões. E o que nós estamos aprendendo é usado até para nós, é difícil até para nós entender. Não olhe para mim como um especialista, mas alguém que consegue receber essa informação, falar com um especialista e entender o que está acontecendo. O mundo que está aí fora é muito diferente de 2 anos atrás. Os protocolos, os firewalls básicos, eles significam quase nada. Eles significam ainda menos dentro dos dados em que eles estão alojados. Isso é uma tabela que vai de 1º de janeiro a 1º de setembro desse ano. E quando eu estava trabalhando na Palo Alto 2 anos atrás, o que nós vemos hoje em dia, isso aqui representa um crescimento de 700 vezes o número de sites maliciosos em URL comparado com 2 anos atrás. E a gente tem que se perguntar, isso aqui é malicioso ou é só barulho? O que quer dizer? Muitas vezes a IPS, os sistemas IPS não sabem como impedir esse tipo de ataque porque ainda não conseguem defini-lo. As ramificações disso são ter várias assinaturas com anti-malware, de comando e controle, que sejam criadas e colocadas em todos esses dispositivos em tempo real para impedir que os caras do mal tirem vantagem da automatização. Se nós olhamos para todos os arquivos que nós vemos como maliciosos, isso nos leva à mobilidade. A barra azul, essa linha azul no gráfico são casos de AP. São vários aplicativos que nós fizemos e nós baixamos nos nossos dispositivos móveis. Nós não estamos olhando só para APK, mas os processamentos do APK, e estamos vendo o que ele está fazendo. Nós vemos um crescimento significativo de APKs maliciosos. Não é que é claro que os dispositivos Android são muito mais, um risco muito maior que o iOS. O que nós
encontramos nos data centers, o que nós vimos nos exploits. Como é que você acessa alguma coisa? Como é que eu entro em algum lugar? 97% deles usam 10 aplicativos, e 9 dos quais são usados em todas as grandes organizações. O que é interessante aqui é que a maior parte do legado dos produtos anti-malware são líderes do mercado. Só olhem para 25/8, nas portas 25.8. Vocês sabem o que elas estão carregando? E-mail e tráfego HTTP. Se você olhar para o malware que está atravessando a sua organização, tem pontos de 40% que não estão entrando em SSTP e HTTP. Na média, 85% está sendo examinado por um produto anti-malware. Ele está lá só no perímetro da internet. Eles não estão olhando para nada que move lateralmente. Se você volta para o slide do data center, quanto disso aqui está rodando em HTTP e STTP? Quase nenhum, certo? O que os produtos legados fazem de bom por nós, se eles só estão correndo aí quando eles não rodam nos desktops e no seu data center? Se você descriptografa ou criptografa, isso aí não significa nada, não ajuda em nada. Isso quer dizer que nós temos que processar tudo isso em tempo real. As implicâncias disso é que eles precisam de 12 novas assinaturas a cada 15 minutos. Eles não conseguem fazer tudo isso. Quando você olha para o tráfego de comando e controle, uma vez que o malware está no usuário final, então ele estabelece uma conexão com os criminosos. O número de comandos e controle que tem que ter saída, eles aumentaram exponencialmente. Você não pode dizer isso aqui é um novo lugar ruim. Não tente de se conectar lá. Fala para o firewall que você não é para ir para lá, para esses lugares. Isso ninguém fazia antes, mas agora a gente tem que fazer isso. Os criminosos estão criando malware de dia zero. Nos sistemas IPS, os firewalls, vocês têm que dizer, não deixe que as pessoas acessem esses lugares infectados ou ruins. Se nós olharmos para o estado das coisas agora, é assim que as coisas parecem, essa aparência das coisas. Temos a internet à direita, a organização à esquerda e temos um firewall. E agora nós colocamos um filtro de conteúdo da web, depois de um fornecedor depois do outro, então nós temos 2 malwares. Nós colocamos um anti-malware ali, depois um para SSTP, outro para HTTP. Quantos fornecedores nós temos? 4, 5 diferentes? E os móveis? Cadê os móveis aqui? Cadê os sites remotos, os locais remotos aqui? E o lugar mais importante da rede, que é o data center, cadê a desencriptação? O problema aqui é que essas soluções não são escaláveis, não usam para os protocolos, elas não estão nos lugares críticos da rede onde tem que estar. Mesmo se eles forem muito bons naquilo que fazem, não é simplesmente um dispositivo anti-malware que diz assim, esse é um novo lugar ruim na internet, mas não fala nada sobre o firewall. Ele não conta para o firewall, ele está isolado, ele não dialoga com o firewall.
E é por isso, e antes que a gente pense, o malware já entra dentro da nossa rede. Então, olhando parte por parte, eles têm uma brecha no perímetro. Você tem uma grande superfície de ameaça para fazer uma brecha no perímetro, fazer um download de malware e criar um comando e controle. Pensem aqui nessa parte em vermelho. São duas direções em que o tráfego está acontecendo. Então, você pode... De repente, eu vou para um computador dela, mas lá ela não me leva a lugar nenhum, então eu vou me envolver lateralmente, mas aquele servidor não tem os dados, então eles vão se movendo lateralmente dentro do data center, até que eles cheguem ao dado e eles começam a extrair o dado daquele cara ali. Então, vamos separar as coisas. 2 pedaços. Os criminosos têm que chegar antes. Eles chegam primeiro ao usuário final e depois eles vão para o seu data center. É assim que acontece. Onde você tem conectividade? Entre a internet e o seu usuário final. As pessoas diriam, então, a internet, o perímetro da internet, onde estão os meus firewalls, tudo bem. E os dispositivos móveis? Eles estão fora da sua rede mais de 3/4 do tempo. E os sites remotos que têm interconectividade direta são 3 lugares em que nós temos que começar a alugar para evitar que os criminosos cheguem ao perímetro e façam download de informação. A segunda coisa é que a estatística diz que 35 a 40% do tráfego da internet é criptografada. Tudo bem você não ser inspecionado por firewall ou qualquer outro dispositivo dentro da sua organização? Ninguém diria que sim, que 35 a 40% não é examinado. Não conheço ninguém que diga isso. A maior parte das organizações não tem nada nos desktops, por exemplo, e nós precisamos ter uma conversa sobre a desencriptação. Se não queremos fazer isso, devemos ter conexões. Temos que falar sobre os dispositivos móveis ou wireless que ficam conectados fora do firewall. Próxima pergunta é, se você vê alguma coisa ruim, o que você espera que aconteça? Se você tiver uma segurança de tecnologia que vê um alvo, o que você espera que aconteça? Que o cara te fala, tem um carinha que chegou aí, um criminoso que acabou de entrar ali, tá lá, o carinha tá lá. Não, ou então você estaria lá e falar assim, você teria que falar para o cara assim, desculpa aí, você não entra. Eu não vou deixar você entrar. Isso quer dizer que eles têm que estar na fila. E para ter a fila, você tem que processar muito rapidamente. Nós temos que ter BGP num lado e no outro. Se isso falhar, você não pode deixar qualquer um entrar, mas você também não pode impedir todo mundo de entrar. Então, que a falha aconteça com outra coisa. E temos que simplesmente admitir que a gente não pode proter todos os pontos. Devemos prevenir que os malwares façam alguma coisa ruim no computador. Então, nós olhamos para isso e dizemos, isso é o que nunca deve acontecer no computador, então vamos deixar que eles deixem de rodar. E agora a gente vai do ponto do usuário final até o data center. A próxima coisa é a sua conexão do usuário que entra no data center. Por que alguém no financeiro que acessa o servidor do financeiro consegue ir para a tecnologia no seu desktop? Por que aquele usuário tem autorização para o RDP e outras coisas na organização? Não faz nenhum sentido. Mas os nossos cérebros só querem se conectar. Então, eu quero conectar aquele cara onde ele quer ir. Não podemos mais fazer isso. Temos que dizer o seguinte, se você está nesse grupo, você só conecta essas aplicações e é isso.
mas os financeiros só lidam com esses, movem esse tipo de arquivo. Então, não vamos fazer isso em vários aplicativos. A próxima coisa é olhar para o tráfego de norte-sul, oeste, leste-oeste, dentro das máquinas, entre as máquinas, perdão. O que você encontra aqui é uma arquitetura que é muito presente, muito óbvia. Então, eu vou olhar aqui em cima e considerar o que eu devo fazer para inspecionar o fluxo de comunicação no meu usuário final da internet. Eu tenho que olhar, aqui temos algum software de segurança aqui. No meu campus, eu estou olhando leste-oeste, inspecionando o tráfego entre o financeiro, o RH, pesquisa de P&D, marketing, os meus VoIPs, o sistema VoIP, sistema de vigilância, etc. Então, as máquinas de pontos de venda, etc. Norte e sul, a gente olha para o data center no perímetro. Só esses grupos de usuários podem usar esses aplicativos com esse endereço IP. Nós podemos identificar, então, os fluxos, a não ser que alguém diga assim, esses servidores do financeiro estão aqui, nós acabamos de acrescentar um quarto servidor, ou então nós mudamos de lugar dentro do data center. A gente, desses para o Brasil, para esse lugar do Brasil para o oeste do país. Eu não tenho 3 políticas velhas, e eu coloco 3 a mais, agora eu tenho 6. Se você mantiver um registro disso tudo, você manter um registro disso tudo é crítico. E agora nós vamos olhar para como esses sistemas trabalham juntos. O primeiro são as políticas simples, baseadas em grupos aplicativos e usuários. Outras coisas que a gente sabe são ruins. Não vão também ficar de olho naquilo que nós sabemos que é ruim. Vamos deixar as pessoas acessarem o Facebook, tudo bem, mas se não tem uma razão para fazer o download para baixar arquivos e subir arquivos, não vamos deixar que eles façam isso, porque isso reduz a superfície de ameaça. É como você isolar todas as janelas, você deixar... não deixar que sejam abertas. A segunda coisa é saber o que está ruim, o tráfego que está ruim. Ninguém precisa mover DRLs, mas apenas as pessoas certas vão acessar os arquivos certos. Vamos olhar para as conexões ruins, onde que elas vão. Estamos vendo coisas que nós nunca vimos, vamos até a nuvem, vamos descobrir o que estão fazendo. Dentro de 5 a 15 minutos, nós vamos dizer para todos os outros dispositivos do mundo, esse é um outro lugar ruim, e agora vai de um desconhecido para um conhecido. Chegando ao ponto final, ao usuário final, nós analisamos e fazemos a mesma coisa. Se nós não sabemos o que é, movemos para a nuvem, que nos diz se é bom ou ruim, onde os que são ruins vão para o lugar ruim, e depois o outro vai para o lugar bom. O que sobra agora é remediado. Eu vou terminar com esse slide. Nós temos, como indivíduos, que apreciar a velocidade das mudanças. Não tem nada a ver com o que eu sei, você sabe, mas como o que nós sabemos o mais rápido possível. Divida o problema, entenda especificamente onde nós temos lacunas, nos móveis, no data center, o que eu tenho que fazer nas nuvens, todas essas coisas. Quando eu entender o problema, nós devemos evitar que ele aconteça. Essas são as peças críticas, os pedaços pistos de uma arquitetura. Olhar para aquilo que os criminosos estão fazendo,
e olhar para o problema por partes e depois integrar tudo e não ficar em isolamento. Desculpa, eu fiquei dentro do meu tempo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com as minhas informações. Muito obrigado. Eu acho que a gente vai ter o Daniel, que fala português, e o nosso equipe vai estar no nosso stand. Vocês podem falar português por lá. Eu não sei. E se eu puder responder alguma coisa, eu vou estar lá respondendo para vocês. Muito obrigado.